Ela ainda acreditava que pertencia aqui. Quando comprei minha primeira casa, achei que a coisa mais assustadora seria a hipoteca. Era um pequeno bangalô de 2 quartos, nos arredores de Milwaukee. Rua tranquila, quintal cercado, o tipo de lugar onde você imagina finalmente poder respirar em paz. Eu já trabalhava em um escritório de advocacia, havia tempo suficiente para juntar uma boa entrada. Chaves novas, primeiro pagamento da hipoteca, amostras de tinta coladas no corredor. Aquela sensação de vida adulta, quando tudo ainda cheira a tinta fresca e otimismo. Nas primeiras semanas, fiz o que qualquer paralegal organizada faria. Configurei as contas de serviços, troquei as fechaduras e preenchi o formulário de mudança de endereço nos correios. Na segunda semana, as cartas começaram a cair pela abertura da porta todas as tardes. Algumas poucas, nada demais. A maioria era o esperado. Folhetos de boas-vindas, cupons, uma conta de água. Mas sempre havia 2 ou 3 endereçadas a outra pessoa. Vou chamá-la aqui de Sra. Lorraine Hensley, para preservar sua privacidade. Presumi que fosse a antiga inquilina. Escrevi, devolver ao remetente, e as coloquei de volta na caixa. Mas mais cartas vieram, todas escritas à mão, com a mesma caligrafia trêmula, sem endereço de retorno. Uma tarde, percebi algo estranho. O envelope não estava selado, apenas dobrado. Não resisti. Abri, esperando panfletos de igreja ou propaganda. Mas o bilhete dentro dizia apenas: não o deixe entrar novamente. Só isso, sem saudação, sem assinatura. Li de novo, tentando identificar o tom. Raiva, medo, súplica. Acabei rindo nervosa. Devia ser algum drama pessoal entre Lorraine e um ex-namorado. Joguei no triturador do trabalho e esqueci o assunto. No dia seguinte, chegou outra carta. Jim não tem permissão. O nome, Jim, tornou tudo mais estranho, como se fosse uma instrução, não um comentário. No fim da semana, já havia 5 envelopes empilhados no balcão da cozinha, todos com variações do mesmo aviso. Resolvi ligar para o cartório de registros de propriedade na hora do almoço. A funcionária confirmou que Lorraine havia alugado a casa por 7 anos antes de se mudar, sem deixar endereço. Lembrei-me de rir de novo. Clássico drama de inquilina. Provavelmente briga com o ex-proprietário. Mesmo assim, guardei as cartas. Naquela sexta-feira, às 11h17 da noite, a campainha tocou, uma única vez. Eu já estava deitada, quase dormindo, ouvindo um podcast. Olhei para o corredor, onde a luz da varanda entrava fraca pelo vidro. Nenhum som, nenhum carro saindo. Esperei 1 minuto inteiro antes de espiar pelo olho mágico. Nada. Me convenci de que era uma entrega errada ou adolescentes entediados. Na noite seguinte, a campainha tocou. De novo. Mesmo horário. No dia seguinte, instalei uma câmera de campainha. Na hora do almoço, conferi o alerta de movimento. O vídeo mostrava um homem a poucos centímetros da lente. Boné baixo, gola levantada. Ele não bateu, não falou, apenas olhou para a câmera por alguns segundos e depois se afastou. O microfone captou uma frase abafada quando passou sobre a luz da varanda. Ela já me perdoou? Assisti 3 vezes. Ele não dissera, você me perdoou. Ele dissera, ela. Aquela noite, fiz chá, tranquei todas as portas e sentei à mesa da cozinha tentando me manter racional. Eu conhecia casos de perseguição.
Lidava com isso no trabalho. Disse a mim mesma que o homem estava confuso quanto ao endereço. Ainda assim, encaixei uma cadeira sob a maçaneta antes de dormir. A campainha ficou silenciosa por 2 noites. Na terceira, soou de novo, pouco depois das 11. Falei através da porta. Você está na casa errada. Ele respondeu com calma, como se estivéssemos continuando uma conversa antiga. Ela sempre me deixava entrar. Disse que eu podia voltar quando melhorasse. A maçaneta girou levemente. Aquele som, um metal raspando, fez meu coração disparar. Peguei o celular e disquei o 911, mantendo a voz firme como eu orientava os clientes. Tem um homem tentando entrar. Fala sobre a antiga moradora. A atendente perguntou se ele estava armado. Não vi nenhuma arma e também não consegui olhar de novo pelo olho mágico. De repente, passos pesados ecoaram pela varanda e... silêncio. O operador pediu que eu permanecesse na linha até a chegada da polícia. Verifiquei o vídeo ao vivo. Ele não estava mais ali. Mas segundos depois, outro alerta. Ele reapareceu, agora na calçada, olhando para as janelas do meu quarto. Os policiais chegaram 5 minutos depois. Ele havia sumido. Levaram meu depoimento, registraram um vídeo e disseram para ligar se voltasse. Não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, ao colocar roupas na máquina de lavar do porão, notei algo estranho. A portinela do armário de utilidades estava entreaberta. Nunca a tinha usado. O inspetor dissera que era só acesso ao encanamento. Dentro, sobre um pano velho, havia uma fronha. E dentro dela, artigos de higiene de viagem, um celular flip quebrado e um bilhete que dizia: de volta às 23 horas. Fiquei parada, segurando o batente, tentando encaixar as peças, as cartas, o homem, o horário. Quem quer que fosse Jean, ele não apenas visitava Lorraine. Ele provavelmente morava ali. Deixei tudo como estava e chamei os policiais que haviam vindo na noite anterior. O detetive revirou a fronha, franzindo a testa. Às vezes moradores de rua usam porões assim. Pode ser antigo, ou pode ser ele. Perguntei. O senhor acha que ele ainda está por aqui? Ele deu de ombros. Vamos ficar de olho. Troque as fechaduras de novo, só por precaução. Troquei. Mas nem as novas fechaduras me fizeram sentir segura. Toda noite, por volta das 11, eu me pegava olhando o relógio, esperando. Por 2 semanas, nada aconteceu. Então, numa sexta-feira, enquanto revisava anotações de casos na cama, a campainha tocou novamente. Olhei o relógio, 11h17. As mãos tremiam quando abri o aplicativo da câmera. A tela mostrava só a varanda iluminada. Depois um borrão. Alguém se movendo rápido fora do enquadramento. Em vez de ligar para a polícia, acionei o holofote pelo aplicativo. O quintal explodiu em luz e por um segundo vi as costas de um casaco, o homem correndo em direção à rua, o boné voando. Ele nunca mais voltou. Dias depois, um policial ligou para me atualizar. O celular estava morto havia anos, sem chip, nada nas impressões digitais. Provavelmente um morador de rua antigo, ele disse. Você só se mudou para o lugar onde ele se sentia à vontade. Não era mais a casa dele, mas na cabeça dele ainda era. E essa ideia me assustou mais do que qualquer história de fantasmas. Naquela semana, mudei a cama de lugar, instalei um alarme de porta e programei um despertador para tocar às 23 horas, como lembrete. Verificar trancas, câmeras, cortinas. Nunca deixei de fazer isso.
Já se passaram 3 anos. Ainda moro aqui. Mas a casa nunca parece realmente silenciosa. O silêncio tem peso. Às vezes, quando o som da correspondência cai pela porta, eu me pego esperando ver novamente aquela caligrafia trêmula. Ainda não apareceu, mas encaminho qualquer carta estranha direto para a delegacia só por precaução. Porque a verdade é simples. Segurança não é só sobre quem você impede de entrar, é sobre quem ainda acredita que pertence lá dentro. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Comprei a casa pelos seus alicerces, não pela beleza. Uma casa térrea de 3 quartos, construída nos anos 70, com laje sólida, piso de cerâmica feio e armários que tinham visto mais reaquecimentos do que reformas. Minha esposa brincava que o dia da demolição seria meu novo hobby. Ela não estava errada. Naquele primeiro sábado de folga, coloquei joelheiras e protetores auriculares e fui à luta como se fosse um treino. Aspirei a poeira, usei fita adesiva para marcar evidências, rotulei cada saquinho de parafuso e marquei a localização de cada vigamento. Anos na floresta tinham me tornado meticuloso até demais. Eu não conseguia reformar sem transformar tudo em um registro detalhado. Ao meio-dia já tinha retirado os armários inferiores e a cozinha parecia destruída, mas promissora. Ajoelhei para remover a placa base do armário quando algo tilintou atrás dela. Pensei que fosse um parafuso caído, mas ao puxar a placa, vi uma tira de fita adesiva. Embaixo dela, presa numa fina camada de graxa e serragem, havia uma pequena chave de latão. Estava escurrecida pelo tempo, mas tinha um chaveiro simples, em branco, sem etiqueta ou gravação. As pessoas escondem todo tipo de coisa: dinheiro, chaves extras, maus hábitos. Mas uma chave única, sem identificação, colada com fita adesiva sobre um armário? Isso não é normal. Naquela noite, deixei a chave no balcão com a intenção de jogá-la na gaveta de tralhas, mas continuei olhando para ela durante o jantar, daquele jeito que fazemos com algo que não nos desce bem. Minha esposa percebeu e brincou, mas o mistério resolvido, detetive. Talvez tenha encontrado o segredo de outra pessoa. Na manhã seguinte, já sabia que não iria deixar aquilo para trás. O quintal se estendia numa área de cana e mato alto. Era difícil dizer onde o quintal terminava. As ervas grossas davam uma sensação de imensidão. Eu já tinha caminhado ali antes do fechamento, mas não tinha prestado atenção além da cerca de arame em um dos lados. Quando cheguei ao canto mais distante, vi algo que não havia notado antes. Um galpão enferrujado, quase enterrado na cana. Não havia cadeado na porta, apenas um gancho para um cadeado, enferrujado e rígido pelo tempo sem uso. Puxei a chave, ela encaixou como se estivesse esperando por isso. O cadeado abriu com um estalo. Dentro, o feixe da minha lanterna capturou poeira rodopiando em um cheiro estranho de plástico. O galpão não estava vazio. 3 caixas plásticas da Rubbermaid estavam alinhadas. A primeira que abri continha sapatos infantis, não pares, apenas unidades soltas. Cada sapato era diferente. Uma sandália rosa, um tênis sujo de lama, uma bota pequena com uma estrela brilhante descascando. Todos tamanhos variados, nenhum combinava. A segunda caixa tinha fotos, dezenas delas. Interiores de casas, não a minha. Cozinhas, porões, corredores. Algumas tinham bichos de pelúcia à vista. Outras tinham anotações rabiscadas no verso. Porta do armário,
mesmo layout, mova o espelho. A terceira caixa me paralisou. Uma bolsa de viagem cheia de crachás plastificados de identificação hospitalar. Mesmo hospital, nomes diferentes, mas todos tinham a mesma foto impressa. Fechei a bolsa, recuei. Meu treinamento dizia para garantir a cena do crime, mas eu não estava em serviço. Tirei fotos com o celular, trancando o cadeado novamente. Fotografei isso também e liguei para um amigo da patrulha. Ele me encontrou meia hora depois. Abrimos o cadeado juntos e revisamos o conteúdo com calma, gravando um vídeo. Quando levantei a bolsa, algo novo deslizou para fora. Um crachá solto, limpo, plastificado e recente. Sem foto, sem nome impresso, apenas meu nome de rua escrito com marcador na primeira linha. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Tenho certeza absoluta disso. Saímos rápido. Meu parceiro me olhou como se eu tivesse levado ele para uma pegadinha. Você tem certeza que não plantou isso para me livrar de papelada? Não respondi. Trancamos tudo de novo e fizemos o registro. Os detetives assumiram o caso em menos de 1 hora. Eles registraram tudo, fizeram as perguntas padrão. Você conhecia o antigo dono? Teve algum contato após a venda? Viu algum veículo suspeito por perto? Eu não tinha nada para contar. Naquela noite, minha esposa tentou aliviar o clima. Disse: provavelmente é só mais um esconderijo de algum invasor. Pode não ser nada. Talvez, respondi. Instalei uma luz de segurança no galpão e uma câmera de trilha pela manhã. Hábito. Controle o que pode ver. Uma semana depois, os detetives ligaram. Os crachás hospitalares eram falsificados, impressos em uma antiga remessa em branco que o hospital havia reportado como desaparecida anos atrás. Nenhuma das fotos correspondia a casos em aberto. Nenhuma impressão digital útil. Um beco sem saída. Fecharam o caso como propriedade recuperada e sem dono. 1 mês depois, voltei ao galpão. O cadeado estava pendurado, torcido, recém-cortado. Lá dentro, o chão estava varrido, mais limpo do que antes, como se alguém quisesse apagar tudo. Naquele mesmo dia, soldei a porta. Chamei meu amigo da patrulha para me acompanhar enquanto fazia isso. Ele não disse uma palavra, apenas manteve a lanterna firme enquanto eu selava as juntas. Naquela noite, sentamos na varanda tomando café. Nenhum dos dois queria cerveja. Você acha que quem quer que fosse voltou para buscar as coisas? Ele perguntou. Eu acho que quem quer que fosse nunca foi embora, respondi. Ele olhou para o campo escuro e disse: você devia se mudar. Talvez eu devesse, mas algo naquele lugar parecia um negócio inacabado. Melhorei as luzes, instalei alarmes perimetrais, até coloquei outra câmera de trilha mais alta. As filmagens ficaram claras por semanas. Depois disso, parei de conferir. Minha esposa acabou me convencendo a cobrir o quintal com brita e vasos de plantas para dar um visual renovado. Plantamos o oleandro ao longo da cerca. Ela disse que as flores esconderiam as marcas onde o galpão ficava. Mas não esconderam. Ainda me pego olhando para aquele canto quando o vento mexe nas canas. Já se passaram anos. Pintamos, reformamos, tornamos o lugar habitável, mas aquela parte do quintal ainda parece um arquivo aberto. Mas nunca vou esquecer o dia em que descobri que minha casa já teve uma segunda vida antes de mim. E algumas noites tenho a sensação de que essa vida ainda não acabou. A casa azul. Quando comprei minha casinha azul, disse a mim mesma que finalmente teria o tipo de silêncio calmo que eu tanto desejava. O lugar não era nada luxuoso.
A pintura descascava em alguns pontos, a cerca estava torta, mas transmitia segurança. Era o meu primeiro lar, o meu primeiro espaço realmente meu. Naquela primeira semana, tudo era chá de canela, novas rotinas e planos de aula presos ao quadro de cortiça no corredor. Até dei um nome ao esquilo do quintal. Diretor Nós. Era bobo, mas tornava o silêncio mais amigável. A porta dos fundos era meu lugar favorito. Madeira branca, nova fechadura e vista para o beco. Todas as noites antes de dormir, eu repetia meu checklist como um mantra. Janelas trancadas, fogão desligado, porta trancada. Até colei um bilhete rosa neon ao lado do interruptor com a palavra trancar. A primeira vez que encontrei a porta destrancada, ri de mim mesma. Devia ter me distraído planejando aulas até tarde. Tranquei novamente e apertei o bilhete com mais força. Na manhã seguinte, aconteceu de novo. Fiquei parada olhando para a maçaneta como se ela estivesse zombando de mim. Eu lembrava claramente de tê-la trancado, até verificado 2 vezes. Convencia-me de que talvez o trinco não tivesse encaixado direito. Mesmo assim, algo no meu estômago não sossegava. Comprei então uma daquelas fechaduras eletrônicas que registram cada clique. Naquela noite, ouvi o motor girar, vi a luz verde e me senti segura. Na manhã seguinte, o aplicativo mostrava destrancada às 2h43. Operação manual. Eu não havia tocado nela. Minha mente de professora tentou buscar lógica, falha no software, queda de energia, erro de calibração, mas o instinto dizia algo mais simples. Alguém havia girado. Decidi testar, como num experimento científico. Equilibrei uma moeda sobre a maçaneta interna, de modo que caísse se fosse movida, e espalhei uma fina linha de farinha no chão diante da soleira. Antes de dormir, sussurrei: vamos ver o que é real. Às 3h12, um cachorro latiu no beco. Depois, ouvi a moeda cair. Fiquei imóvel, a garganta seca, escutando o silêncio se estender. Quando amanheceu, a farinha mostrava uma única pegada larga, plana, lisa, como a de um tênis, e uma mancha acinzentada perto do batente, como de grafite. A linha de lápis que eu havia desenhado para marcar a posição do trinco estava borrada. Alguém testara a fechadura. Limpei tudo, tirei uma foto e não contei a ninguém. Ainda não. Naquela noite, acampei na sala, luzes apagadas, celular gravando e o dedo sobre o botão de alarme no aplicativo. Por volta das 2h58, o microfone captou uma respiração úmida, bem próxima da porta. A maçaneta se moveu de leve. Depois, um som lento, como um cartão deslizando na fenda da fechadura. Acionei o alarme. A trava gritou um uivo eletrônico. Pela cortina vi uma sombra se sobressaltar e sumir. Disquei 911. 2 policiais chegaram em minutos. Nada parecia mexido, exceto a trilha de farinha, borrada novamente, e a moeda, rolada para um canto. Eles revistaram a varanda e recolheram uma bituca de cigarro com batom, um grampo de cabelo e um cartão-chave de hotel jogado no cascalho do beco. Pode ser apenas lixo, disse um deles. O outro prometeu rondas extras. Assenti várias vezes, fingindo que a calma deles podia ser emprestada. Depois que se foram, fiquei olhando para a porta até o sol nascer. Alguém não apenas testava a fechadura, estava treinando. No dia seguinte, me preparei como para uma prova final. Instalei protetores de fechadura, refletores e uma campainha com câmera. Dormi na sala por 1 semana tentando não imaginar passos largos do lado de fora. Cada noite, repetia o ritual: trancar, conferir, checar o aplicativo, respirar.
2 noites depois, o aplicativo alertou. Violação detectada a 1h19. Nenhum vídeo, apenas a luz do alpendre tremulando com mariposas. Ainda assim, meu coração disparou. Na manhã seguinte, a vizinha do beco, de leggings manchadas de tinta, me chamou. Meu cachorro ficou louco por volta das 3. Achei que ouvi a porta de um carro, mas não vi nada. Está tudo bem? Contei o essencial. Ela franziu o senho. Se acontecer de novo, bata na cerca. Eu acendo a luz da varanda. Um novo tipo de segurança. Humano, dessa vez. Queria recuperar o controle. Voltei a trabalhar, fingindo não ter medo de deixar a casa sozinha. Mas naquela noite a curiosidade me levou ao porão. A velha porta do armário de utilidades estava entreaberta. Lá dentro havia o aquecedor de água, algumas latas de tinta e uma marca recente na madeira, na altura dos joelhos, como se alguém a tivesse empurrado com a perna. Fechei com força e disse a mim mesma que era o vento, mas o porão não tinha janela suficiente para o vento entrar. No domingo, refiz o experimento. Moeda no trinco, 2 moedas equilibradas em uma cadeira próxima e farinha no chão. O ritual me acalmava, como corrigir provas, ordem em meio ao caos. Tentei acreditar que a pessoa havia desistido. Às 2h51, ouvi o vidro vibrar na parede. A cadeira tinha se movido. Peguei o celular e ativei o microfone da campainha. Isso está sendo gravado. A polícia foi chamada. Passos apressados sumiram pelo beco. Os mesmos policiais voltaram. Disseram com gentileza que a maioria dos arrombamentos é por oportunidade, nada pessoal. Agradeci porque eles ficaram até o sol nascer. Por 3 noites, nada aconteceu. O registro do aplicativo ficou limpo. Comecei a acreditar que podia, enfim, respirar. Então, na quarta-feira de manhã, notei uma pegada empoeirada perto do tapete dos fundos. O mesmo padrão, o mesmo tamanho e uma lasca rosa na parede, como o esmalte descascado. Deixei um recado detalhado na linha de detetives e esperei. Sabia qual seria a resposta. Nenhuma pista. À noite, enquanto fazia chá, achei que ouvi movimento no porão. Apenas um leve estalo, talvez. Fiquei no topo da escada e disse em voz alta: "Você não tem permissão para entrar aqui." Soou ridículo, mas me deu firmeza. No fim de semana já estava quase convencida de que o intruso tinha ido embora. Voltei a dormir no quarto, até deixei a luz da cozinha apagada. Queria provar que o medo não mandava mais ali. Os dias seguintes passaram embaçados. Nenhum novo alerta, nenhuma pegada. Comecei a dormir com tampões nos ouvidos só para o corpo lembrar o que era descanso. Mas, mesmo agora, meses depois, não consigo passar pela porta dos fundos sem tocar 2 vezes na tranca. O bilhete rosa neon já está se descolando, mas não o tiro. É a prova de que aprendi algo. Guardo a moeda no balcão ao lado da chaleira. Um lembrete de que a paranoia pode salvar e que às vezes o medo tem seu valor. Porque portas não se destrancam sozinhas. Alguém sempre gira a maçaneta. E pode soar teimosia, mas eu precisava deixar claro: aquela era a minha casa agora, e eu não ia recuar. A luz do quarto de cima. Quando comprei o lugar, não me importei muito com o charme. O que me interessava era a garagem. Sou mecânico. Dê-me um chão de concreto, uma parede de painel perfurado e tomadas suficientes para ligar um compressor sem derrubar a energia da casa. E estou satisfeito. O corretor continuava falando sobre caráter e atratividade. Eu só pensava se minha caixa de ferramentas caberia entre a bancada e o quadro de disjuntores. A casa era de 2 andares, construída nos anos 50. Um pouco desgastada, mas sólida. O telhado não vazava, o porão não cheirava a mofo e o preço estava certo.
Perfeita para um cara que passa mais tempo debaixo de carros do que assistindo TV. Nas primeiras semanas, só fiz consertos. Troquei tomadas rachadas, limpei a fiação, mapeei todos os disjuntores. É assim que eu conheço uma casa, reconstruindo-a. Montei uma parede de ferramentas impecável na garagem. Sintonizei meu velho rádio na estação de rock clássico e pendurei uma nova luz de LED sobre a bancada. Tudo funcionava como devia, até que a luz do quarto de cima começou a agir por conta própria. A primeira vez que aconteceu, nem dei atenção. Fazia talvez uma semana que eu havia me mudado. Saí até a garagem para pegar uma chave inglesa e notei que a luz do quarto da frente estava acesa. Achei que devia ter esbarrado no interruptor mais cedo enquanto carregava caixas. Subi, desliguei e esqueci o assunto. Alguns dias depois, por volta das 2 da manhã, levantei para pegar um copo d'água e lá estava ela de novo. A mesma luz, o mesmo quarto, acesa como se alguém estivesse lá lendo. O estranho é que eu não tinha entrado naquele cômodo desde a primeira noite. Verifiquei tudo, disjuntores, lâmpada nova, interruptor firme. Troquei mesmo assim por hábito do que preocupação. Testei até se havia voltagem fantasma com o meu multímetro. Nada. Deveria ter acabado ali, mas não acabou. 3 noites depois, a luz acendeu novamente. Dessa vez, eu estava acordado para ouvir o som. Um clique, pequeno, como o toque de um dedo no interruptor. Fiquei parado no corredor, escutando. A casa rangia, mas aquele som destoava. Subi, esperando encontrar algo óbvio, talvez um curto, mas o interruptor parecia normal. Foi então que percebi a tinta ao redor dele, logo abaixo da alavanca, com um sulco fino, como se algo estreito tivesse sido passado ali várias vezes. A porta daquele quarto não fechava direito, a menos que fosse puxada com força. Peguei uma abraçadeira plástica do bolso, enfiei pela fresta e pressionei para baixo. O interruptor virou com perfeição, como se alguém já tivesse feito aquilo 1000 vezes. No dia seguinte, comprei uma daquelas câmeras pequenas, tipo cubo. Usava esse modelo na oficina para filmar debaixo dos carros. Coloquei-a em um tripé no topo da escada, apontada para o quarto de cima. O plano era simples. Se a luz acendesse, eu teria a prova. Naquela noite, por volta das 2h40, acordei de novo. A luz estava acesa. Antes de subir, saí até a garagem e olhei para o quarto pela janela, só para ter certeza de que não era reflexo. E lá estava, uma silhueta fraca, apenas o contorno de um ombro e a curva de uma cabeça. Ela ficou imóvel por meio segundo. Depois, escuridão. Corri para dentro e subi. O ar no quarto parecia parado, pesado. O armário estava vazio, a janela trancada, nenhum rastro no chão, nenhuma corrente de ar. No dia seguinte, verifiquei as gravações. Às 2h41, a luz se acendeu. Ninguém visível. Só o clique limpo do interruptor. Um segundo depois, pareceu que alguém tentou apagá-la de novo, mas parou no meio do movimento. Algo cinza passou pela lente. Talvez uma manga de roupa, mas rápido demais para ter certeza. Repeti o vídeo dezenas de vezes, torcendo para ser um erro de compressão ou meu próprio reflexo. Mas o ângulo não fazia sentido. Nenhum reflexo. Comecei a sentir que estava morando em uma casa que não concordava comigo. Alguns dias depois, fui falar com a vizinha, uma senhora que morava ali há décadas. Ela contou que o antigo dono, o Sr. Dugan, costumava andar pelos cômodos à noite. Dizia que era apenas hábito. Verificava cada janela, cada fogão e repetia tudo antes do amanhecer. Ele gostava de saber que a casa estava dormindo em segurança
ela disse, e completou sorrindo. Talvez ele ainda esteja fazendo as rondas. Aquilo era para me confortar. Não conseguiu. A luz acendeu novamente na noite seguinte. Dessa vez, eu estava acordado. Ouvi o clique. Esperei 5 minutos antes de subir. A lâmpada zumbia levemente. Nenhum som, nenhum vento. Apenas a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto segundos antes de eu entrar. Passei a dormir no sofá. Não era medo. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Era estratégia. 2 semanas se passaram sem nada. Então, uma noite, enquanto eu tomava uma cerveja com um amigo, a empresa de segurança deixou um aviso. Queda de energia às 2h44. Fui conferir as câmeras depois. Lá estava, a luz acendendo por exatamente 1 minuto. Nenhuma sombra, nenhuma silhueta. Apenas um tremor no ar, como o calor sobre o capô de um carro. E depois, escuridão. Liguei para a empresa. Disseram que o sistema estava normal, talvez um pico elétrico. Mas o painel que eu havia instalado era perfeitamente aterrado. Não era fiação. Disso eu tinha certeza. Um dia subi ao sótão. Cheirava papel velho e poeira. Não encontrei nada. Sem pegadas, sem ninhos, só isolamento e teias de aranha. Mesmo assim, marquei cada viga com giz. Se algo se movesse lá, eu saberia. Nada nunca se moveu. A luz ficou apagada por quase 1 mês. Então, às 2h37, acendeu novamente. A câmera do andar de cima registrou um único estalo. E no canto do vídeo, algo passou rapidamente. Um borrão cinza, com uma costura parecida com a de uma manga. Durante semanas eu disse a mim mesmo que aquilo não tinha a ver com fantasmas ou superstições. Mas ver aquele movimento físico real fez meu peito apertar de um jeito que eu não sentia desde o meu primeiro incêndio como bombeiro. Peguei a lanterna e subi. Tudo imóvel. Foi naquele momento que parei de fingir que era um problema elétrico. Instalei sensores de movimento em todos os cômodos, travas extras nas janelas e mais câmeras. Transformei a casa numa armadilha, o tipo que você constrói quando a lógica deixa de ser suficiente para te proteger. Semanas se passaram. Nenhuma luz, nenhum som. Comecei a relaxar. Foi aí que percebi. Quem quer que estivesse acendendo aquela luz não tentava me assustar. Estava apenas mantendo uma rotina, verificando algo. Desde então, é aleatório. Às vezes semanas sem nada. Outras vezes, a luz acende por 1 minuto e apaga. Uma vez, enquanto eu viajava, a câmera registrou 2 piscadas seguidas, como se alguém estivesse checando cada quarto por costume. Guardo todos os vídeos. Não sei bem por quê. Talvez porque apagá-los seria fingir que nada aconteceu. Alguns vizinhos brincam dizendo que o Sr. Dugan ainda está fazendo suas rondas. Eu não os corrijo mais. É mais fácil deixá-los pensar que é só uma história do que explicar como já ouvi o rangido leve daquele interruptor dezenas de vezes, sem nunca encontrar um motivo. Não falo muito sobre isso. Talvez seja isso que ele quer. Continuidade, rotina. Ainda moro aqui. A empresa de alarmes já me conhece pelo primeiro nome. Parei de tentar consertá-los. Agora, quando ela acende, espero 1 minuto e apago. Trato como mais uma tarefa da lista. Apertar um parafuso que ninguém mais vê. Não é mais medo. É convivência. Como se a casa e eu tivéssemos chegado a um acordo. Eu mantenho seus hábitos vivos e ela me deixa dormir. E talvez essa seja a verdade sobre casas antigas. Nem todas precisam ser consertadas. Algumas só precisam de alguém para cuidar das luzes, até mesmo daquelas que acendem sozinhas. A casa não era grande coisa. Apenas uma caixa de estuque na periferia de Tucson. Árvores cítricas no quintal, uma garagem para minha bicicleta
e aquele zumbido do resfriador evaporativo que me lembrava os verões da minha infância. Eu não precisava de luxo, só um lugar que parecesse meu. Na primeira noite, eu estava desembaraçando a mangueira quando o cara do lado se inclinou sobre o murro de blocos de concreto. "Bem-vindo ao bairro", ele disse. "Sou o Ron, bem amigável. Boné de beisebol, óculos de sol espelhados, mesmo depois do pôr do sol." Ele falou sobre coleta de lixo, enchentes na temporada de monções, toda aquela conversa fiada comum. Então, acrescentou quase casualmente: "Se você precisar de qualquer coisa, tem uma chave reserva para emergências. Os últimos moradores me deram uma." Eu ri educadamente, achando que era uma oferta amigável de vizinho, mas a frase ficou martelando na minha cabeça. Os últimos moradores me deram uma. Não estava acostumado com esse uso de deram. Nos dias seguintes, fui me instalando, limpando o caramanchão, pendurando uma porta de novo, aprendendo qual gaveta travava. Na maioria das noites, eu sentava na varanda com uma cerveja enquanto o resfriador evaporativo zumbia, assistindo o cachorro correr atrás dos lagartos no quintal. O Ron estava sempre por perto, varrendo a entrada, impecável, regando plantas que não precisavam de água, sentado numa cadeira de jardim virada para minha casa. No começo parecia amizade, depois começou a parecer vigilância. Ele fazia comentários descontraídos que pareciam piadas, até eu pensar neles depois. "O quarto dos fundos fica quente à tarde. Isolamento ruim", ele disse um dia. "Você gosta de salsa verde, hein? Boa escolha." Eu ri, mas a mão apertou a sacola de compras que ele estava mencionando. Talvez ele tenha visto o pote através do plástico. Talvez tenha adivinhado. Ainda assim, ele sempre parecia saber demais. Quando perguntei há quanto tempo morava ali, ele respondeu: "Tempo suficiente para conhecer esta casa", apontando para a minha. "Os últimos moradores foram bons comigo." Aquela frase ficou estranha no meu estômago. Algumas semanas depois, peguei um turno extra, 10 horas de entregas pela cidade. Quando cheguei em casa, o ar-condicionado estava ajustado para uma temperatura mais baixa do que eu costumava deixar. Uma colher estava na pia e meu cachorro dormia em um cobertor listrado que eu não tinha. Fiquei paralisado na porta, olhando fixamente. O cobertor era igualzinho ao que Ron mantinha na cadeira do pátio dele. Verifiquei a porta dos fundos, trancada. O cachorro abanava o rabo, calmo, nenhum sinal de estresse. Quem tivesse entrado não era estranho para ele. Fui direto para a câmera de segurança que havia instalado perto do portão. O registro marcava 13:12. Por um instante, um boné de beisebol apareceu na borda da imagem. Isso foi suficiente. Fui até a casa do lado. Ron respondeu rápido, sorrindo como sempre. "E aí, amigo, que foi?" Mostrei a imagem congelada no meu celular. "Você estava na minha casa?" "Ah, não. Deve ter sido para checar sua cerca. Está inclinada perto dos cítricos." Perguntei se ele ainda tinha chave. Ele fez uma encenação de pensar, foi até uma gaveta fazendo barulho de metal. "Aqui está", disse ele, finalmente, estendendo uma chave de latão. Esqueci que ainda tinha. Peguei a chave, mas não saí imediatamente. "É essa a única?" "Que eu saiba", disse ele, ainda sorrindo, mas os cantos da boca não se moviam. "Não se preocupe, cara, não vou te roubar." Não chamei a polícia na hora. Liguei para um chaveiro. Troquei cada porta, cada trinco, cada fechadura. Quando o sol se pôs, eu tinha um novo jogo de chaves e dor de garganta de tanto segurar a raiva. Naquela noite, Ron estava do lado de fora, regando o cascalho, apenas despejando água nas pedras. Quando percebeu minha presença, acenou. "Calorão, né?" "É", respondi e entrei. 2 dias depois, encontrei uma sacolinha na minha porta.
Sussa verde, da mesma marca que eu tinha comprado na semana anterior, sem bilhete. Deixei lá até o sol deixar a sacola quebradiça. Finalmente, liguei para o serviço não emergencial e contei tudo. O jovem policial que veio ouviu com atenção e assentiu. Se ele entrou sem permissão, isso é invasão de propriedade, disse ela, mas será difícil provar a menos que tenha imagens dele atravessando o limiar. Na segunda-feira, a casa de Ron tinha uma placa de vende-se no quintal. Daquelas baratas, escritas à mão que se compra na loja de material de construção. Ele não comentou, não acenou. Só se desapareceu na garagem a maior parte do dia. Deveria ter sido um alívio, mas não foi. Toda vez que eu olhava para aquela placa vazia de venda, pensava em como ela apareceu rápido depois que eu troquei as fechaduras. Como se o jogo não fosse mais divertido se ele não pudesse entrar. Eu apenas esperei. Naquela noite, fiquei na minha garagem fingindo mexer no capô do carro. As persianas dele estavam fechadas. Por uma fresta, vi ele se mexendo, arrumando caixas. No fim da semana, a placa de venda sumiu. Ele também. 2 novos compradores visitaram a casa no mês seguinte. Um casal jovem, sorrindo, já imaginando o futuro ali. Como é o bairro? Perguntou o rapaz. Quieto, respondi. Você vai querer trocar as fechaduras. Ele riu, sem perceber o tom. Sempre faça isso. Quando eles se mudaram, fiz questão de acenar uma vez, depois cuidar da minha vida. Pareciam legais, normais. Eu esperava que continuassem assim. O cachorro às vezes se anima à tarde, olhando para a porta dos fundos, escutando. Talvez ele esteja ouvindo algo que eu não consigo, ou talvez esteja se lembrando de um padrão que significava visita. De qualquer forma, verifico as câmeras toda vez. Nada até agora. Aprendi algumas coisas desde aquela primeira noite que conheci Ron. Sempre troque as fechaduras ao se mudar. Nunca presuma que a amizade do vizinho signifique algo inofensivo. E se alguém te oferecer um favor que dê acesso à sua vida, sorria, agradeça e troque as fechaduras. Às vezes a parte mais assustadora não é quem está te observando. É perceber que eles estiveram dentro o tempo todo. Se você também achava que mudar para uma casa nova significava finalmente ter paz e sossego, clique no botão de curtir e inscreva-se para não perder o próximo susto. E me conte qual história te marcou mais. Cartas, fechaduras ou vizinhos. E se você pensa que o perigo está só dentro de casa, espere até estar a quilômetros da luz mais próxima. Clique agora para assistir 4 histórias perturbadoras no meio do nada, porque segurança é só uma história que contamos para nós mesmos. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos no próximo pesadelo.